Cada vez mais, os níveis crescentes de obesidade e de um estilo de vida sedentário impulsionam um sério problema de saúde que atinge 1 a cada 11 pessoas em todo o mundo, o diabetes. Para reforçar a conscientização sobre os riscos e também a importância da prevenção ao diabetes, o dia 14 de novembro foi instituído pela OMS como Dia Mundial do Diabetes. E nós aqui da Zona Leste TV fazemos também a nossa parte e com o apoio do Grupo São Cristóvão Saúde, te convidamos a conhecer um pouco mais sobre o nosso assunto de hoje aqui no Zona Leste Saudável. E para ajudar a tirar as suas dúvidas, nós aqui no programa temos vários especialistas do Grupo São Cristóvão Saúde orientando e dando dicas à população. E hoje eu estou aqui no CAI, Centro de Atenção Integral à Saúde. Olá, eu sou o Dr. Pedro, sou médico do Grupo São Cristóvão Saúde e hoje a gente vai falar sobre diabetes no Zona Leste Saudável. No Brasil, os números são preocupantes. A SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, estimou em 2019 que mais de 13 milhões de brasileiros convivem com a doença e que esses índices estão em potencial crescimento. Eu estou aqui com o Dr. Pedro, que vai ajudar a falar de um tema super importante, que é o Dia Mundial do Diabetes. Olá, doutor. Olá, é isso mesmo. O diabetes é uma doença que tem uma prevalência muito importante na nossa população. 6% de todos os brasileiros são diabéticos. Por isso é muito importante a gente tomar cuidado com essa doença, principalmente naquilo que é a nossa alimentação, certo? No sobrepeso e tantos outros fatores. Quando a gente tem, por exemplo, um familiar que tem diabetes, a chance de ter diabetes é muito maior. Por isso, ignorar o diabetes é algo que é um grande erro que pode nos conduzir a problemas como infarto, AVC e muitas outras complicações. Por isso é importante fazer os exames periódicos, a gente precisa de fazer pelo menos a dosagem da glicemia 1 vez por ano, né, para a gente poder ter certeza se a gente está apresentando ou não o diabetes. E é claro, no aparecimento dos sintomas, a gente vai precisar de fazer uma outra investigação. Doutor, são tantas as perguntas que nem dá para botar todas aqui, mas nós separamos algumas, então você acompanha aí para ver. Eu gostaria de saber o que é o diabetes e quais são os tipos de diabetes. O diabetes é quando o nosso corpo não consegue lidar bem com a glicose, certo? Existem 2 tipos principais de diabetes, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, que acontece mais em jovens, causado por algumas alterações, principalmente nas células que produzem a insulina no pâncreas, a pessoa não tem produção de insulina, certo? Geralmente acontece em adolescentes, em jovens, pode acontecer também mais na idade adulta, mas em geral é nesse quadro. Mas geralmente esse não tem tanta ligação, parece que não, né? Mas não tem tanta ligação com as características genéticas, certo? O principal diabetes que a gente tem que bater mesmo contra é o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes das pessoas que têm sobrepeso, das pessoas que têm familiares que têm diabetes e que é o mais prevalente, o que mais a gente encontra na população. E esse sim está relacionado muito mais à nossa alimentação e outras coisas. E o fator que produz ou seja, o que causa esse diabetes nas pessoas é o que a gente chama de resistência à insulina. O pâncreas produz a insulina, mas as células não conseguem receber essa insulina para colocar a glicose para dentro. Eu queria saber quais são os sintomas da diabetes. Os 2 sintomas mais clássicos que a gente chama são polidipsia e polifagia. O que é isso, doutor? É uma fome descontrolada que não está relacionada com o aumento de peso, muito pelo contrário. Quando esse paciente está muito descompensado, ele até emagrece, mesmo comendo muito, certo? E a polidipsia, que é a sede muito grande. Quando o diabetes ultrapassa um certo limite, quando a glicose ultrapassa um certo limite, ela começa a ser excretada na urina. Então a pessoa faz muito xixi, e é um xixi com açúcar mesmo, né? Com glicose. E por isso que tem essa sede como um fator muito importante, já que se perde muita água. Doutor, eu queria saber uma coisa. Essa diabetes que a gente tem, demorando já 5 anos já, se eu parar com ela,
tomar o remédio da diabetes, o que acontece? Sua diabetes vai piorar e você vai com certeza ter aqueles efeitos do começo, né? É claro que é diferente quando a gente faz o tratamento durante um tempo, a gente passa a tomar as medidas que a gente não tomava antes, ou seja, eu tenho diabetes tranquilo, passei a fazer exercício físico, perdi bastante peso, não estou comendo docinhos, não estou comendo coisas ricas em açúcar, certo? E aí sim, junto do seu médico, você vai reduzindo aos poucos as medicações. Aí isso sim pode funcionar. Mas a ideia de que eu não tenho diabetes, porque a minha última glicose do exame deu certo, ela está boa, está menos de 120, menos de 100, então agora eu posso parar meu remédio. Essa é uma boa ideia? Não é uma boa ideia. Isso pode realmente fazer muito mal para você, principalmente se a gente tiver um diabetes que é dependente de insulina. Obrigada, e vocês viram, né? Cuidado e prevenção é essencial. É importante ressaltar que o Grupo São Cristóvão Saúde sempre se preocupou muito com a prevenção e orientação sobre diabetes, criando palestras, campanhas de conscientização, inúmeras publicações, inclusive criando um mês destinado a esse assunto nas redes sociais. Continua com a gente e até o próximo Zona Leste Saudável. Oferecimento: São Cristóvão Saúde.